Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja encontrando todos vocês bem, né, descansados, que nessas últimas 2 semanas tenham tido tempo para fazer outras coisas além do que ficar de frente de um computador, né, fazendo atividades, vendo videoaulas e coisas desse tipo, tá? E, e a gente, até onde eu me recordo, a gente tinha parado a nossa disciplina de instalações elétricas e industriais na parte de dispositivos de proteção, né? A gente tinha falado lá do relé de sobrecarga e tudo mais, né? Então, hoje a gente vai estar dando continuidade, finalizando essa parte de dispositivos de proteção, né? Com alguns dispositivos, na verdade. O principal deles, que ele não é exatamente de proteção, que é o de acionamento, que seria os contatores, né? E a gente vai falar de alguns tipos de relés auxiliares, estes sim, mais relacionados à proteção, tá bem? Então a gente vai estar falando contatores e relés auxiliares, né? Inicialmente a gente vai estar falando desses caras aqui, os contatores, que são um dos componentes mais importantes quando a gente trabalha com acionamentos elétricos ou trabalha com instalações elétricas industriais como um todo, tá? Ele é muito utilizado para acionamento de motores, ele é extremamente utilizado para acionamento de sistemas de iluminação em barracões industriais, tá? E isso se deve basicamente pelas características que ele tem, que é o que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá? Então, como eu falei, ele não é exatamente um dispositivo de proteção, porque ele é um dispositivo eletromecânico de acionamento, tá? Ah, a grande vantagem desse cara é que ele permite o controle de um circuito de alta corrente a partir de um circuito de baixa corrente. Não sei se vocês se lembram lá na disciplina de CLPs, onde a gente estava trabalhando com acionamentos e partidas de motores, a gente tinha dois circuitos, né? O circuito de força e o circuito de comando. E eu conseguia comandar o meu circuito de força a partir do comando, ou seja, comandar uma alta potência com uma baixa potência. E isso tudo, esse comando basicamente gira em torno da nossa contatora, tá? E a grande virtude dele, a grande razão de ele estar inserido aqui em dispositivos de proteção, se deve exatamente por isso aqui, ó, chave de operação não manual. Então esse cara aí, ele veio para trazer proteção ao operador, especialmente, porque eu consigo operar uma máquina, eu consigo operar um sistema de iluminação com alta corrente de uma forma não manual, de uma forma automática, de uma forma até remota, né? Eu posso estar distante do meu sistema de alta corrente, eu consegui acioná-lo, né? Diferente de eu ter que acionar ali manualmente, a alta corrente está passando próximo à minha mão, tá? Então, esse contator ele tem a capacidade de estabelecer, conduzir e interromper correntes elétricas em condições normais do circuito. Por que normais? Para aqueles em que ele foi dimensionado, tá? Não outras condições quaisquer. Composição dos nossos contatores, né? Basicamente, eu posso estar definindo ele em 4 partes diferentes: a bobina, o núcleo ou núcleo de ferro, os contato ou grupo de contatos e a mola, tá? A bobina, pessoal, é a parte essencial. Todas elas são essenciais, na verdade, né? Mas essa aí é a que vai efetuar de fato o controle do meu contador. A bobina é responsável por acionar ou desacionar algo. É ela que é a parte tecnológica, vamos colocar dessa forma, tá? Então, basicamente, aqui nessa representação, a gente pode ver esse cara aqui no meio é a nossa bobina, tá? E ele está conectado ao núcleo, né? Esse cara aqui é feito de ferro, um material ferroso, tá? E eu tenho essa parte do núcleo que é física fixa, e eu tenho essa parte do núcleo que é móvel, certo? A parte do núcleo móvel compreende toda essa parte aqui de cima, tá? Acho que não sei se consegue marcar aqui, mas toda essa parte
aqui de cima seria o meu núcleo móvel, tá? Toda essa parte está compreendida. Então, quando essa parte ali do núcleo móvel mexer, toda essa parte que está em azulzinho ali vai se mexer, certo? Essa parte aí. Então, basicamente, quando eu tenho uma corrente circulando pela minha bobina, pelos conceitos de eletromagnetismo, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas basicamente isso vai fazer com que essa parte do núcleo móvel seja atraída pelo núcleo fixo. E quando eu atrair essa parte para cá, né? Eu vou conseguir conectar a parte do contato físico fixo com a parte do contato móvel, assim fechando o nosso contato, fechando aquilo que era normalmente aberto vira normalmente fechado e aquilo que era normalmente fechado normalmente aberto. Então eu movimento o meu grupo de contatos ali quando isso acontece, tá? Então para isso que serve o meu contato ali, tá bem? E a mola também é parte essencial, por quê? Porque se eu não tivesse a mola, pessoal, quando essa corrente aqui da bobina parasse de existir, parasse de circular aqui, a minha parte móvel não voltaria para a posição inicial. Então, essa mola aqui é essencial para jogar o meu grupo de contatos de volta para o estado de repouso dela, tá? Então, é assim o funcionamento desse cara, agora de forma resumida, né? Eu tenho nessa posição aqui, passo uma corrente pela minha bobina, atraio a parte do núcleo móvel, assim mudando os status dos meus grupos de contato, tá? Quando a corrente é extinta, né? Quando essa corrente de acionamento é extinta, o grupo de contatos volta ao normal, porque o núcleo móvel é jogado para a posição inicial a partir da minha mola, tá bem? Então, aqui só uma figura ilustrativa interessante que eu encontrei, né? Isso aqui seria duas montagens básicas de um contador, tá? Essa aqui, ela tem incorporada a ela esse cara número 8 aqui, que seria um temporizador, tá? E um bloco de retenção mecânica, né? Que eu posso manter, caso de atuação, ele manter aquela conexão, ou não, perdão, esse bloco de retenção mecânica aí é para que eu consiga fazer manutenção, por exemplo, às vezes você vai lá e coloca um fechamento mecânico ali para que ele não seja acionado, tá? Perdão o equívoco, tá? Aqui eu tenho também um relé sobrecarga que eu posso conectar já direto à contadora, tá? Eu não preciso de um bloco adicional, não preciso de um equipamento adicional chamado relé sobrecarga. Eu posso simplesmente colocá-lo junto da contadora, tá? E aqui uma segunda montagem em que eu tenho a contadora aqui embaixo e eu tenho também um relé sobrecarga aqui em cima, beleza? Então, o bom dos contadores é que eu consigo aumentar ou diminuir as coisas que estão relacionadas a ele. Normalmente, nas aplicações, a gente vai encontrar basicamente somente o bloco do contador, às vezes alguns contatos auxiliares, que seriam esses caras aqui, ó, dois, né? Esse carinha aqui que eu consigo colocar junto a ele, ou às vezes até tem um carinho que eu encaixo na frente dele que tem um grupo de contatos auxiliares, tá? Então, e muitas vezes também é colocado o relé de sobrecarga junto do contador também, para economizar financeiramente falando, né? Que aí eu economizo no valor da base de um relé de sobrecarga, que é bem carinho, assim, em comparação ao relé de sobrecarga. Digamos, se o relé de sobrecarga é 100, a base do relé de sobrecarga seria pelo menos 50, 70 reais, tá bem? Com relação à simbologia, vocês já conhecem ela, mas vamos relembrá-la, tá? Onde eu tenho aqui a bobina, certo? Onde eu tenho os dois contatos A1 e A2, né? Aqui são os meus contatos principais ou contatos de força, esse cara aqui, né? Esses caras aqui são os contatos principais ou contatos de força, onde as entradas é 1, 3 e 5, as saídas 2, 4 e 6, tá bem? Aqui eu tenho a representação dos contatos auxiliares dele, lembrando a questão da nomenclatura, pessoal. Os contatos que terminam em 3, 4 são contatos normalmente abertos. Os contatos 1, 2 são aqueles que
são normalmente fechados, tá? Só para relembrar isso aí. Os contadores também, pessoal, a gente vai ver que ele é muito importante, depois vou frisar isso. É muito importante a gente utilizar o contador para o fim que ele foi produzido, né? Os contadores, eles têm categorias para que ele seja utilizado para um certo tipo de carga específica, tá? Conforme muda a carga que eu quero acionar, muda o tipo de contador, a categoria do contador que eu quero utilizar, tá bem? Então, basicamente, em corrente alternada, eu vou ter 4 categorias: AC1, AC2, AC3 e AC4, certo? Basicamente, a diferença está relacionada à característica indutiva da carga, né? Não só indutiva, como capacitiva também, basicamente relacionado ao fator de potência desse cara e também com relação a qual vai ser a carga na hora do acionamento. Se ele vai ser uma manobra leve, né, onde eu vou ter uma carga baixa na partida, ou uma manobra pesada, né, que aí eu vou ter uma carga alta em cima dele. Tá? Então, o AC1, por exemplo, ele é utilizado para cargas ômicas e pouco indutivas, basicamente puramente resistivas, com fator de potência próximo de 1 ali, fator de potência maior que 0,95, tá bem? Motores com manobras leves seria o AC2, né? Onde eu tenho partida e desligamento em regime, quando já passou daquela parte intermitente, né? Da partida do motor, né? Quando eu vou acionar e desacionar esse cara um tempo depois, né? Não vai ficar muito frequente. Como, por exemplo, guinchos, bombas, compressores e assim sucessivamente, tá bem? A categoria AC3, pessoal, é a mais utilizada em acionamentos elétricos em geral, tá? Por quê? Porque essa categoria aqui é utilizada para motores de indução gaiola e esquilo, que é o mais comum, gaiola de esquilo, perdão, faltou um dele, né? Que são os mais utilizados em instalações elétricas industriais, tá bem? Onde a corrente partida ela varia de 5 até 7 vezes a corrente nominal. Exemplos também as bombas, ventiladores, acionamento de máquinas como um todo, etc. Tá? A categoria AC4 são para as manobras pesadas, basicamente, pessoal, quando tem motores a plena carga, né? Então, ele já vai partir com a carga em que ele foi planejado para, né? Um exemplo disso são pontes rolantes, né? A gente, na época das atividades presenciais, a gente viu diversos vídeos onde eu tinha uma ponte rolante, eu tinha coisas em cima dessa ponte, né? Até às vezes eu tinha carrocerias de carro, etc. E isso tem um peso bem considerável relacionado a isso. Então eu tenho uma carga alta já. Então, para esse tipo de acionamento, eu vou utilizar a AC4, tá bem? Quando eu estou pensando em partidas em corrente contínua, pessoal, eu vou ter 3 tipos: DC1 ou DC2/DC3 e DC4/DC5, tá? DC1 ela está relacionada a cargas pouco indutivas, né, onde eu tenho basicamente uma carga resistiva. DC2/DC3 é quando eu tenho um acionamento de motores CC com excitação do tipo shunt. Acredito que isso foi falado com vocês lá em eletrotécnica no ano passado, tá bem? E DC4/DC5 para motores CC com excitação do tipo série, tá? Uma coisa que eu acho que eu acabei não mencionando, pessoal, aqui quando eu falo em bobina, né? Acabou ficando faltando essa informação. As bobinas de contadoras, ela tem uma variada gama de fatores, de valores que eu posso comprar no mercado, tá? Elas podem ser tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. Quem vai escolher qual que é a tensão relacionada a isso? Quem vai escolher é o próprio projetista. Tem projetista que prefere que seja em corrente contínua, outros em corrente alternada para economizar no custo. Basicamente, quando opta-se por um acionamento em corrente contínua, você está vislumbrando uma maior proteção do operário ali, né? Só que para isso tu vai ter que transformar a tua corrente alternada da alimentação em corrente contínua, né?
Quando se escolhe a corrente alternada, percebe-se que não tem um risco muito alto relacionado a isso e por isso está optando por uma pequena economia de dinheiro, por causa que o risco não é tão grande, tá bem? Aqui foi listado, essa lista foi tirada do Frank, tá, pessoal, dos principais defeitos, não defeitos, vou depois verificar isso aí, dos principais defeitos relacionados aos contadores, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem os defeitos que são ocasionados, né? E aqui são as principais causas relacionadas a isso, né? Se vocês verificarem, tem alguns defeitos que estão duplicados. Por quê? Porque a causa deles são diferentes, ou até mesmo causas que são duplicadas aqui relacionadas a defeitos distintos, né? Isso é bem claro, acredito que seja claro para vocês também, que um defeito pode ser ocasionado por diversas causas distintas, como assim algumas causas podem ter diversos efeitos finais, né, gerando um defeito, tá? Então, alguns exemplos, né, aqui não vou trabalhar em todos, né, mas vou falar basicamente de dois. Ruído de vibração, né? Ruído na vibração, sei lá, quando eu estou acionando a máquina, ele vai ter uma vibração ali nos contatos, né? E isso basicamente vai me trazer uma perda na massa nos contatos, né? A massa que vai ser o contato elétrico, por causa da vibração, ele vai começar a fazer uma raspagem ali, né? E vai ter uma perda dessa massa de contatos, podendo causar um problema maior, né? Onde eu vou ter, ele vai estar dizendo que está acionando e ele não vai acionar, né? Então, uma degradação dos contatos e, devido a isso, também uma danificação da bobina, né? Causa subtensão no comando, transformador de comando subdimensionado, tensão de comando derivado de circuito de força, falha na condução, né? Então, essa é um tipo, né? Um defeito, perda de massa com pingos de derretimento na contatora, né? Destruição das partes adjacentes aos contatos. Isso é causado por um curto-circuito, por exemplo. O curto-circuito tem uma alta temperatura e ele pode causar esse derretimento e comprometer, assim, partes dos contatos, né? Peço que vocês leiam isso aqui com mais calma, né? E tentem fazer essa conexão da mesma forma que eu estava fazendo aqui na explicação para vocês. Caso tenha alguma dúvida, comenta lá na atividade, a gente vai tentando solucionar esses probleminhas aí para a gente não deixar a aula muito comprida, tá bem? Deixa eu só desligar esse negócio aqui, meu. Pronto. Então, dimensionamento, tá, pessoal? Dimensionamento, basicamente, a primeira coisa a se fazer é pensar na categoria de emprego, que são aquelas categorias lá, AC1, AC2, DC1, DC2, etc, né? Conforme for a carga, o tipo de carga a ser acionado, eu escolho a categoria de emprego. Corrente da carga, logo depois, né, eu tenho que especificar a corrente específica para ela. Vou ter que prestar atenção na tensão e frequência que está relacionado àquele meu acionamento, basicamente a bobina que eu desejo, né? Se eu desejo uma bobina CA ou CC e qual a tensão, que vai variar de 24 volts até 660 volts, tá? Frequência de manobras, isso aqui é importante notar, mas não tem muito o que se fazer relacionado às contatoras, tá? Só para a gente perceber essa questão na hora do dimensionamento. E o número de contatos auxiliares, ele é bem importante, né, para você saber quantos contatos auxiliares você vai precisar, para caso uma contatora específica não te atenda, você vai ter que pegar um bloco de contatos auxiliares, tá bem? Mais do que o normal. Normalmente a contatora ela vem com os contatos de força, né, os 3 grupos de contato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os contatos da bobina, e normalmente ela vem com um contato NA e um contato NF. Então, se você precisar de mais contatos que isso, né, você vai precisar de um bloco de contatos auxiliares, que normalmente esse bloco de contatos auxiliares vem com 2 NA e 2 NFs, beleza? Aqui é um exemplo de tabela, né, de fornecedor, esse caso aqui é a VEG, né? Então a gente vê 3 contadores diferentes aqui, né? O CWM
9, 12 e o 18, certo? Aqui estão as categorias que ele tem, né, em CA e em CC, né? Aqui embaixo tem as aplicações dele, a C3, a C4 e a C1, né? Aqui está dizendo para certa tensão qual é o motor máximo que ele vai suportar. Então 220 CV, o de 3 seria para o CW9, o que é recomendado, né? E aqui está a corrente máxima suportável por ele, que é 9, tá bem? Então tem que olhar isso aqui, mas se você olhar somente pelo, se for no caso de motores, né? Se você olhar para esse cara aqui, para certa tensão, já vai dar certo, tá? No nosso caso, como aí está 220, então seria a tensão de 380 aqui. Aqui o exemplo da Siemens, basicamente ele só é diferente, mas ele tem as mesmas informações que o da WEG, tá? Um exemplo de dimensionamento, né? Determine o condutor necessário para acionar o motor WEG de 5 CV, alimentação trifásica 220 volts, né? Esse 220 aqui é a tensão, a tensão por fase, né? 4 polos em condição de partida direta e regime AC3, tendo que a corrente nominal é 13,8 amperes, tá? Então a gente tem o AC3, certo? O CWM18 tendo uma corrente máxima de 18, aquele aqui vai atender, né? Esse cara aqui, para tanto, até poderia gerar dúvida entre 220 e 380, mas para os dois casos eu consigo atender esse cara aqui com CWM 18, tá? Então, mas no caso seria o 380 aqui, ele atende até 10, né? Até poderia ser, no nosso caso aqui, seria o 7,5, daria também o CWM 12, tá? Então, é questão de escolher esse cara. Uma coisa que não está descrito aqui, que a gente tem que tomar cuidado, é qual é o fusível máximo admissível, né? Eu vou mandar junto com essa aula, eu vou mandar essa parte desse catálogo aqui de contatoras para vocês perceberem a questão do fusível máximo que a gente falou quando a gente falou no dimensionamento de fusíveis, que era o terceiro tipo de dimensionamento desse cara, né? Certo? Então isso aqui seria a parte de contatores. Aí a gente entra um pouco em relés auxiliares. O que são relés auxiliares, pessoal? Como o nome sugere, é um relé, certo? Que ele foi dimensionado, ele foi concebido com a ideia de auxiliar no nosso processo, de alguma forma, certo? Então eu vou ter relés de diversos tipos e aqui eu vou estar falando em alguns deles, tá? Um primeiro é o relé de tempo com retardo na energização, tá? O que significa um relé de tempo com retardo na energização, pessoal? Significa que a partir do momento que ele é alimentado, certo? Ele vai contar um certo tempo e depois que ele contar esse tempo, ele muda o status dos contatos relacionados a esse relé, certo? Então, olha só, aqui tem esse diagrama de tempo, né? A alimentação vem aqui, ela subiu aqui, foi alimentada, né? Ele vai contar esse tempo e a partir do período A, que é o instante de comutação do status inicial para o status final, né? E ele fica durante todo esse período de tempo até que a alimentação seja interrompida, certo? Então ele só vai, após contar o tempo e ele acionar, ele só vai deixar de estar acionado quando a alimentação cessar, tá? Também existe os relés de tempo com retardo na desenergização, tá, pessoal? Em que depois da desenergização ele vai contar um certo tempo para comutar, assim, os contatos, tá bem? É um pouquinho diferente, mas o retardo na energização é o mais utilizado aí, por não gerar muitas dúvidas com relação à sua implementação. Tenho também um relé de tempo com estrela triângulo. Esse relé aqui, ele basicamente foi produzido para fazer partidas estrelas triângulo, né? Que a gente já falou a respeito, né? Então, qual é o tchan desse cara, né? Quando eu acionar ele vai estar partindo, é como se o meu motor estivesse na posição estrela lá, certo? Quando eu partir, ele vai estar na posição estrela,
ele vai contar o tempo necessário, que é para a posição estrela. Se fosse num relé de tempo de retardo na energização, logo depois ele já comuta para o outro estado. Só que a gente viu lá em CLP também que na partida estrela-triângulo, quando eu comuto da estrela para o triângulo, pode ocasionar um curto, certo? E para evitar esse possível curto por causa de sei lá, de uma retenção de um contato, alguma coisa assim, né? Por algum problema mecânico, eu tenho um tempo delta aqui, ó, esse tempo delta T2, que ele vai ficar basicamente sem nenhuma conexão, nem em um estado, nem em outro estado, certo? Os dois, tanto a posição estrela quanto a triângulo, elas vão estar desligadas. E esse tempo ele é fixo de 100 milissegundos, que é o tempo de se ajustar ali. A máquina, o motor, ele vai estar rodando, né? Então ele não vai ter o problema da partida, do pico da corrente partida, né? E ele já vai comutar para estrela depois desse tempo T2, certo? Então eu consigo evitar um possível problema elétrico que pode ocasionar aí. Um problema que não seria possível de evitar no caso da utilização para a partida estrela-triângulo do meu relé de tempo com retardo na energização, tá bem? Eu tenho outro relé para proteção, que é o relé de sequência de fase, tá? O relé de sequência de fase, basicamente, ele vai estar analisando se por acaso foi invertida uma das fases aí, certo? Acho que a gente já até comentou sobre isso quando a gente entrou lá falou um pouco sobre circuitos trifásicos, acredito que até na parte quando a gente estava em aulas presenciais, tá? Que se eu tenho lá 3 fases e eu inverto a posição de 2 fases, certo? Inverto 2 fases lá, a minha máquina vai continuar funcionando, certo? Só que eu vou inverter o sentido de rotação dela. Aparentemente, pode ser que isso não me traga nenhum malefício, mas imagine você que você está lá instalando um exaustor em uma cozinha industrial, por exemplo. Esse exaustor tem a função de puxar o ar que está dentro da cozinha e jogar para fora, certo? Agora tu imagina se tu inverte esses dois e esse teu exaustor ele inverte, né? E ele começa a pegar o vento de fora e jogar para dentro da cozinha com a confusão que seria, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, esse cara ele está o tempo inteiro verificando se foi feita essa alteração por algum erro, né? E se foi feita essa alteração, ele vai abrir um contato e ele bloqueia a atuação do meu sistema, do acionamento da minha máquina, tá bem? Tenho também outro relé de proteção que é o PTC, que ele é um nome em inglês, Positive Temperature Coefficient, né? Que ele basicamente ele vai estar trabalhando relacionado a verificar a temperatura dos enrolamentos da máquina, certo? A gente tem o nosso relé de sobrecarga que ele vai ver a temperatura da fiação ali, digamos, né? Da fiação que está alimentando o meu motor. Esse relé de proteção PTC ele vai estar analisando internamente ao motor como que está a temperatura, certo? Esse cara só pode ser utilizado para motores que aceitam esse tipo de sonda ou que já possui esse tipo de sonda ligado a ele, tá bem? Relé de falta de fase, ele também é bem importante, tá? Porque motores trifásicos, por exemplo, pessoal, eles podem atuar somente com 2 fases, né? Se você vai lá e tira uma fase de um motor, ele vai continuar rodando com 2 fases, certo? Só que isso vai forçar o meu motor, pode danificar o meu motor, pode até pegar fogo no motor e numa instalação, certo? Então, o relé falta de fase, quando ele perceber que tem uma fase a menos, porque às vezes ele vai fazer bastante ruído com a falta de fase, mas dependendo da fábrica que você está inserido, o operador pode não notar, né? Então, quando eu perco uma fase, esse relé vai verificar isso e abre o meu circuito protegendo ele, né? Todo relé falta de fase, ele tem um retardo na atuação dele, na abertura dele, de cerca de 5 segundos. Por quê? Para evitar que seja por causa de uma transição rápida, alguma coisa, algum problema
na instalação, que foi ali intermitente, né? Ele só perdeu a fase e já voltou, né? Não tem problema. O problema é ele ficar muito tempo sem, tá? Ele vai ter dois tipos, né? O tipo que só vai estar relacionado às fases, a ligação das fases, que é esse aqui de baixo, e eu tenho o que está relacionado também ao neutro, que vai estar analisando as ligações no neutro também. Então, se com o neutro, se faltar qualquer uma das fases, ele vai estar, ou até mesmo o neutro, ele vai avaliar isso. Se for só o sem fase, ele só vai analisar as fases, se faltar o neutro, ele não vai perceber. Tá bem? Essa é a diferença entre esses dois tipos. E eu tenho um relé de mínima e máxima tensão, que esse cara aqui, o nome já é meio autoexplicativo, né? Ele é utilizado tanto para circuitos monofásicos quanto trifásicos, né? E ele vai estar atuando numa faixa ali, né? Ele vai só permitir que a tua máquina, o teu acionamento esteja funcionando entre aqueles dois valores. Se fugir desses dois valores, ele corta o sistema e ele não vai estar funcionando, tá bem? E esse cara também pode atuar, né? Como um falta de fase também, tá? Porque se eu estabeleço o valor mínimo aqui e a falta de fase ele vai estar com um valor bem mínimo, né? Próximo de zero. Então ele acaba atuando como falta de fase também, beleza? Aí aqui eu deixo 3 exercícios, 3 perguntas, tá? Para vocês responderem, respondam no próprio Classroom lá, né? Sem maiores problemas. Né? Essas 3 perguntinhas, só deixem separados uma da outra, não respondam, especifiquem qual você tá respondendo ali, beleza? Então acho que por hoje seria isso aí, tá? Peço um pouco de paciência para vocês nessa próxima semana, que eu estou retomando essas atividades aí. Só um outro comunicado: durante essa semana eu vou estar fechando todas as avaliações dos exercícios que vocês já fizeram, né? Para que a gente possa estar caminhando para o encerramento e fechamento do primeiro trimestre. O conteúdo do primeiro trimestre já foi finalizado, né? A gente já entrou no do segundo trimestre, só que por causa dessa indefinição de continua a atividade remota, volta para a atividade presencial e ficou nesse vai e vem, acabou não se definindo quando terminaria o primeiro trimestre, tá? Só que para finalizar essa nota de fato, eu preciso de alguns avais do DEP, do CGE e tudo, da CGE no caso, para que eu possa estar finalizando isso aí para vocês. Só que assim que eu tiver um posicionamento deles, eu deixo bem claro para vocês como vai ser feito isso aí, tá bem? Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição, tá? E um abraço e boa semana para vocês.